Trazer um assunto aqui bem interessante para você, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. O que você imagina que é esse tal de desenvolvimento sustentável? No sentido de, quais são os setores da nossa vida que a gente pode pensar dessa maneira? O que a gente precisa fazer para viver essa realidade sustentável? Tem uma iniciativa da ONU, Organização das Nações Unidas, que busca, de fato, engajar as empresas do mundo todo nisso. É o Pacto Global, com 10 princípios universais em várias áreas, que a gente já vai te explicar, que servem de uma espécie de bússola para ajudar a pensar em estratégias mais alinhadas com essa realidade mundial. Agora, no quê? Como? Que setor da nossa vida? É sobre isso que a gente conversa agora com o Carlo Pereira, que é CEO do Pacto Global da ONU Rede Brasil e que está aqui comigo na CNN Brasil. Olha, se eu olhar aqui para trás, consigo espiá-lo, está ali no outro estúdio com a gente. Bem-vindo, obrigada pela gentileza de vir aqui na CNN. Obrigado, Elisa. Uma alegria estar aqui com vocês, falar um pouco mais sobre o Pacto Global. Pois é, e isso é tão importante porque quando a gente fala sobre esse tipo de assunto, Carlo, às vezes é um pouco delicado conseguir fazer as pessoas compreenderem como que no nosso dia a dia, né, na nossa vida, o que a gente faz para mudar isso. E o que a gente está discutindo agora, e você vem explicar para a gente, é de que maneira essas instituições, essas empresas podem fazer. Você pode dar alguns exemplos para ficar um pouquinho mais bem compreendido? O que seriam esses pactos, essas iniciativas? Claro, claro. Primeiro, né, as empresas, elas fazem parte da nossa vida, né? Tudo que a gente consome, o jeito que a gente se locomove, né? São empresas públicas ou privadas, então as empresas fazem parte da sociedade, né? Por definição, a gente tem que lembrar que as empresas elas vieram desde quando a gente começou a ter empresas, séculos atrás, para resolver problemas da sociedade, né? Então, de novo, fazem parte da nossa vida. E a sociedade passou a entender isso, né? E passou a cobrar também no sentido de não causar danos, seja ao meio ambiente, seja violações de direitos humanos e também questões relacionadas à corrupção. E o Pacto Global, então, ele foi criado justamente para isso, né? Como que a gente consegue fazer com que as empresas promovam o bem, né? Ou seja, naquilo que elas entregam de produtos e serviços, elas promovam o bem ao invés de causar ali algum dano à sociedade em geral. E para dar exemplos aqui, o que a gente faz? A gente tem uma iniciativa voltada, a gente falou hoje muito sobre a crise climática, né? Então, uma iniciativa que ajuda as empresas a estabelecerem metas de redução de gás de efeito estufa, né? A gente está vendo aí os problemas cada vez mais evidentes de eventos climáticos cada vez mais frequentes e extremos e, claro, boa parte dessas emissões elas se dão por empresas, né? A maior parte se dão por empresas, geração de energia, principalmente no mundo como um todo, né? Então, o que a gente faz, o Pacto Global, ajuda as empresas a estabelecerem metas para a redução dos gases de efeito estufa, né? Esse é um exemplo. Falei também aqui um tema que é sempre importante para o país, para o nosso país, que é com relação à corrupção. Temos também, então, iniciativas de ações coletivas anticorrupção. Então, o que a gente faz aqui? Trazemos setores, empresas de determinados setores, para discutirem os dilemas e os problemas relacionados à corrupção e, claro, para que a gente tome ação. Desde, por exemplo, capacitação de funcionários, a capacitação de empresas que pertencem àquela cadeia produtiva. Então, esses são alguns exemplos, mas, como você disse no início, a gente tem, então, os 10 princípios do Pacto Global que estão divididos em direitos humanos, questões trabalhistas, meio ambiente e o 10º princípio do Pacto Global, que é a anticorrupção. Então, temos iniciativas em todas essas frentes. Por exemplo, a gente, enquanto veículo de comunicação, tem essa premissa, essa atribuição que é tão bonita, nobre, de compartilhar informação com as pessoas que nos assistem. E as empresas, por exemplo, também têm essa missão com os seus comunicados internos, conversando diretamente com os seus funcionários. Logo, se as empresas conseguirem se adaptar, por exemplo, Carlo, a criarem ali ambientes de conversa com seus funcionários, com assuntos que visem melhorias, que visem redução de corrupção, que visem melhorias para os direitos humanos, isso seria uma alternativa? Ou seja, isso faria parte de uma das iniciativas da ONU, as próprias empresas conseguirem conversar com seus funcionários e fazê-los entender, né, essas medidas e por qual motivo elas são importantes para as nossas vidas?
Sem dúvida nenhuma, Elisa. Temos, inclusive, uma iniciativa voltada para isso, né? Uma plataforma de ação de comunicação, né? Vamos lembrar que, por exemplo, no Brasil, o Pacto Global ele tem 2.000 empresas signatárias ao Pacto Global, né? É a segunda maior rede do mundo, mas é sem dúvida nenhuma das 90 redes que o Pacto tem ao redor do mundo, que cobrem, então, 160 países, é a rede, a gente fala com muito orgulho, mais ativa que existe, né? E temos, então, uma plataforma de ação de comunicação, né? Então, temos outras instituições que fazem parte dessa plataforma, a ABEGE, por exemplo, que você conhece tão bem, e ali o objetivo é, sim, então, como que a gente pode usar as empresas com relação a esse potencial de comunicação, tá? Uma pesquisa que eu gosto sempre de lembrar, que é com relação à confiança. Então, hoje, a figura de maior confiança das pessoas que trabalham em empresas, por acaso, são suas CEOs, os seus CEOs, né? Então, as empresas nas quais as pessoas trabalham é uma instituição de muita confiança das pessoas, tá? Então, o que aquela liderança fala sobre qualquer assunto, e até por isso tem uma demanda para que a liderança fale sobre qualquer assunto da sociedade, tá? É ouvido e é praticado. Então, sim, eu concordo, as empresas têm um potencial de comunicação e alcance muito forte, né? Então, como eu vinha dizendo, dessas 2.000 empresas, a gente tem ali mais de 5 milhões de pessoas diretamente impactadas, ou seja, que são funcionários diretos dessas empresas. E como isso tem sido cada vez mais real e importante, né, Carlos? Porque se a gente imagina anos 80, 90, muitas vezes você tinha essas grandes lideranças, CEOs, né, essas pessoas que são ali, que representam uma credibilidade para a empresa, muitas vezes trabalhando de porta fechada, os ambientes todos fechados, né, aquelas salas fechadas. E hoje em dia você tem os ambientes mais abertos, né, muitas paredes que estão deixando de ser utilizadas, ou se tem parede, é assim, é um vidro, é transparente, para manter o gestor mais conectado com as pessoas, ou seja, aproximar mais esses cargos de liderança da vida real. Isso também certamente deve fazer parte desse debate de vocês, né? Nesse pacto global de conseguir conectar os gestores às pessoas e criar essas ferramentas de mudanças. Exatamente, eles assim, é uma demanda não só dos funcionários, mas da sociedade em geral, que a liderança vem à frente para falar dos temas, né? Então, e aqui me perdoe o anglicismo, né? Mas essa questão da liderança ser low profile não existe mais. Pois é. Não existe mais. Há uma demanda muito clara para que a liderança venha falar sobre os temas, né? Isso é fundamental. Uma anedota aqui interessante, num evento, num curso, na verdade, que eu estava na Universidade de Harvard, um professor, havia uma entrevista ali, né? Então, um comunicador entrevistando um CEO, e aí esse CEO falou que estava numa confraternização da empresa ali, muito rapidamente, e aí tinha um senhor olhando para ele com uma cara de certo de isolamento, né? Aí ele foi falar com esse CEO, né, com essa pessoa mais velha, ele falou assim, olha, esse CEO, né, por que o senhor está com essa cara tal? Falou, meu filho, porque na minha época ser CEO era muito mais fácil, né? Que era isso, era o que você falou, né? Sala fechada, vê ali as contas, tá azul, atingiu aquela meta, tá tudo bom, tá tudo bem para todo mundo, você responde só aos seus acionistas. Hoje não. Hoje a liderança e a empresa tem que muito claramente comunicar os seus projetos, suas iniciativas, seu impacto para a sociedade em geral, e a comunidade, seja externa ou interna, demandam muito claramente que façam isso. E quais são os assuntos que você avalia, Carlos, que sejam aqueles assim, tudo bem que são 10 coordenadas, né, / indicações de caminhos, mas quais são os que você percebe que, puxa vida, esse aqui talvez seja o que nós tenhamos de dedicar mais atenção, ou, puxa, acho que é por esse que o Brasil merece se dedicar agora nesse início. Como é que você observa, assim, qual seria a preferência, assim, digamos? Sim, a gente fez essa priorização, inclusive, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17 objetivos, 169 metas. Então, com especialistas, fomos entender quais seriam aqueles mais interessantes a serem trabalhados pelas empresas no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, gênero,
né? Ou seja, temos um movimento chamado Elas Lideram. O objetivo é então que a gente tenha 50% de mulheres em cargos de alta liderança até 2030. Hoje, dependendo da pesquisa, a gente vai de 10% a 15%, número horroroso, né? Dado que a gente tem 52% da população mulheres no Brasil. Um outro que é então raça é prioridade, que é também uma problemática muito grande no Brasil. Então, quando a gente vai, esse é para ter 50% de pessoas negras em cargos de liderança, né? Porque o problema é ainda pior do que o problema da participação das mulheres, né? Um outro voltado à integridade, como a gente falou, é super importante para o Brasil esse tema, né? A gente sabe disso, vira e mexe, a gente tem aqui notícias como tem em qualquer lugar no mundo, mas claro, tem uma cobrança ainda maior das empresas aqui que estão no Brasil. Além disso, crise climática, como eu comentei anteriormente, isso é super importante, as empresas têm que trabalhar sobre isso, a sociedade exige, os investidores exigem cada vez mais que as empresas apresentem seus planos de descarbonização, né? E outras coisas super importantes, com relação, por exemplo, a salário digno, né? Salário digno, trabalho decente, esses são outros pontos que a gente trata. Um outro ponto essencial, que o Pacto Global no Brasil é o único a ter um movimento relacionado a isso, e a gente está tentando levar para o resto do mundo, que é, por exemplo, o movimento relacionado à saúde mental, né? Esse é um problema muito forte nas empresas no mundo todo há muito tempo, né? Um problema que foi evidenciado ainda mais aí na pandemia. Então, a gente criou aqui um movimento que chama Mente em Foco. E o Mente em Foco, ele tem por objetivo, então, até 2030, atingir 10 milhões de trabalhadores com programas de saúde mental estruturantes. Muito bom. Olha, Carlo, estou torcendo aqui que as pessoas que estão nos assistindo, que parte delas possa ter pensado assim, puxa vida, quero ler mais sobre isso, quero adaptar isso na minha empresa, para que nós tenhamos uma sociedade com mais saúde, né, em todos os campos do trabalho e da vida. Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU, Rede Brasil, obrigada pela gentileza e por ter vindo aqui na CNN. Eu agradeço. Muito obrigado. Contem com a gente. Obrigada. 10h40.